Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso terceiro episódio da série de podcasts dessa Semana Engajar 2025. Eu sou o pastor André Bahia, estou aqui com o Ivan, o nosso líder da área de culto. Tudo bom, Ivan? Seja bem-vindo. Tudo certo, pastor. Uma boa noite. Para o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Legal. Para esse podcast, a gente quer conversar sobre a importância do culto. A gente vai falar também sobre os bastidores que acontece na preparação de cada culto dominical. E a gente quer trazer alguns testemunhos muito bacanas daquilo que o culto tem produzido na vida de pessoas, famílias, na vida da nossa igreja. Então vem com a gente nesse terceiro episódio da série de podcast da Semana Engajar 2025. Ivan, a gente quer começar então falando um pouquinho da importância do nosso culto, da importância do culto dominical. E eu visualizo o culto em três esferas. A importância do culto para a vida da igreja enquanto comunidade, a importância do culto para as nossas famílias. Estou pensando aqui na minha esposa, estou pensando nas minhas filhas, estou pensando na minha neta. E a importância do culto para a minha vida pessoal, a vida cristã, individualmente falando. Para você, como é que você, que lidera a nossa área de culto, que já está nessa pegada aí de culto, não só na sua vida cristã, mas especialmente agora na liderança, já há alguns anos na liderança da área de culto da igreja, como é que você tem enxergado a importância desse culto dominical, da gente começar a semana junto no templo, seja de manhã, seja à noite? Como é que você encara a importância do culto para a igreja como comunidade, depois para a sua família e para a sua vida pessoal? Bom, eu acredito que o culto é importante, né? Primeiramente falando como comunidade, que é uma oportunidade que a gente tem no final de semana, mais especificamente no domingo, que é o dia que a gente celebra aqui, né? Da gente estar junto, da gente estar reunido, da gente poder compartilhar a gratidão daquilo que Deus fez ao longo da semana, né? Seja no trabalho, seja no pequeno grupo que a gente frequenta durante a semana. É um momento onde a gente tem a oportunidade de se reunir com os irmãos e celebrar juntos, né? Eu acredito que para a igreja isso também é interessante porque gera em nós, né, a questão da comunhão, estarmos juntos, nos fortalecendo, né, aquele fortalecimento mútuo, e também a alegria de rever, né, os irmãos que às vezes durante a semana a gente não tem a oportunidade de rever. Eu acredito que para a comunidade a importância do culto seria basicamente essa. Para minha família, eu acho interessante porque é um momento onde, fora de casa, a gente tem também essa oportunidade, né? De estarmos juntos aqui, como família, onde a gente pode colocar os nossos dons e os nossos talentos, né? À disposição. Sempre procurando a oportunidade de um local onde a gente pode melhor servir. Né? E também da gente celebrar como família, né? Fora do ambiente familiar, né? De dentro da nossa casa, externar a gratidão que muitas vezes a gente tem dentro de casa também aqui. E o último ponto? Pessoal. Pessoal. Assim, é também um momento que a gente pode aproveitar para se fortalecer também da gente, ouvir aquilo que Deus tem para nos falar através da palavra, através dos cânticos. Não que o culto seja um carregador de baterias, né? Eu não enxergo dessa forma. Eu penso que o culto ele tem muito mais a ver com aquilo que nós temos para oferecer do que nós temos para receber. Então é você vir com seu coração disposto de realmente, né, agradecer a Deus, cultuar a Deus, né, prestar o seu culto, louvar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Enfim, então acredito que dentro desse tripé a importância do culto basicamente seria essa. Legal. Eu concordo com você. Eu creio que o culto ele tem um lugar de relevância e um lugar de fundamento. Quando eu penso em relevância do culto, é porque pensaria assim, se eu não estiver aqui no domingo com a minha igreja, onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? E aí isso compara, me permite um grau de comparação em termos de prioridade para a minha vida. Então, o culto dominical, ele é, para mim, relevante porque ele me ajuda, por exemplo, a ser disciplinado na minha devoção. E para estar no domingo pela manhã e no domingo à noite, no templo com a igreja, eu preciso deixar de estar em outros lugares. Eu preciso abrir mão de outros ambientes. Sim. E isso naturalmente gera em mim uma
uma luta pessoal, Uhum. uma luta interna. Por exemplo, na minha adolescência, não tem muito tempo, mas na minha adolescência, meu projeto de vida era o futebol. Sim. Pô, domingo de manhã, onde é que tá o garoto que quer se tornar jogador de futebol? No campo, No né? campo de futebol, pô. É isso aí. E aí, o culto, ele gerou em mim, essa escola bíblica, né, na parte da manhã, o culto da manhã, gerou em mim um conflito pessoal. É claro que hoje eu administro esse conflito de outras maneiras que naquela época, Uhum. mas ele gerou esse conflito. Poxa, será que eu não deveria estar com a minha igreja? Sim. Poxa, eu sou cristão. Será que eu não deveria estar estudando a Bíblia nessa hora, em vez de estar no campo de futebol? Gerou esse conflito. Hoje eu tenho muita consciência que eu poderia estar no campo de futebol e poderia ser cristão. Uhum. Né? Hoje temos, por exemplo, os atletas de Cristo. Eles não estão no domingo pela manhã, no templo, a sua grande maioria, mas estão na segunda noite. Sim. Né? Algumas igrejas desenvolvem um trabalho de escola bíblica para atletas. Uma escola bíblica na segunda-feira. Por quê? Porque o cara de manhã não pode estar, Sim. mas ele pode estar na segunda. Então, na mesma forma, não é no domingo, é na segunda, mas para eu estar na segunda-feira na escola bíblica e no culto, eu também vou ter que fazer uma escolha. Eu poderia estar o quê? Em casa dormindo? Eu poderia estar no cinema? Eu poderia estar no momento de lazer? Então, o culto ele é relevante para mim porque ele mexe com as minhas prioridades. Sim, sim, sim. Faz sentido. E ele é fundamental porque tira o culto dominical da minha vida. Primeira questão é que eu vou preencher isso com outras Outras atividades, é. né? Naturalmente. Ainda que seja o ócio, Uhum. mas ele vai preencher. Sim. O não Tá? fazer nada também é fazer alguma coisa. Exatamente. Então, o que isso vai produzir na minha vida cristã? Esfriamento. Esfriamento, sim. Vai produzir estagnação, Uhum. porque eu vou parar de ler. Sim. Né? Vou parar de ter dominicalmente reflexões, né, que a mensagem proporciona na minha vida. Domingo pela manhã no estudo da escola bíblica, eu vou parar de estudar, naturalmente, nesse ambiente da escola bíblica. Então, há muitas vulnerabilidades e malefícios que faz eu entender que o culto semanal, dominical, ele é importante, fundamental para a minha vida. Sim. Eu até tiro da categoria do importante. É acima. Uhum. Porque é importante que eu esteja com a minha família? É importante. Uhum. É importante no momento de lazer? É importante que eu tenha lazer com a minha família? Eu diria que até é fundamental ter lazer com a família. É importante ter um tempo de ócio, vamos dizer assim. Em algum momento, a própria psicologia vai dizer que é importante. Uhum. Não é? No sentido, o ócio produtivo. Sim. Né? Ócio criativo, acho que esse é o nome, né? Uhum. O ócio criativo. Mas importância e fundamento são níveis diferentes. São níveis diferentes, eu Então, compreendo. o culto ele é fundamental para a igreja, porque, como você falou, ele promove comunhão, que não vai acontecer. A gente percebe quando a pandemia chegou. Sim. Que os templos foram fechados. Né? Quanto de comunhão que nós perdemos. É verdade. Você vai lembrar aí alguns... E era estranho, né? Eu posso dizer, porque nós estivemos aqui, Sim, né? Nós chegamos a fazer a transmissão de alguns cultos online. É estranho você tá fazendo algo que, em tese, é para pessoas, voltado para pessoas e não ter pessoas, né? Você simplesmente tem que acreditar que quem tá do outro lado tá te assistindo, tá te ouvindo, que né? tem alguém do outro que lado. tem alguém do outro lado, muitas das vezes, né? Terrível então, isso. é terrível, de fato. Eu lembro que a gente fez um culto cantado, fez um pouquinho diferente, Uhum. mas foi muito estranho, cara, aquele sentimento de, nossa, não tem ninguém, né? Então o culto ele é fundamental para a comunhão da igreja. Sim. Ele é fundamental para a espiritualidade do crente. Ele é fundamental para o discipulado da família. Uhum. Eu saio de casa hoje com as minhas filhas, né, a Jéssica, casada já, mãe. Outro dia ela estava... Bom, a gente vai falar de testemunhos, mas vou dar um spoilerzinho aqui. Ela falou para mim da questão de que não vir para o culto, às vezes por causa, né, dos primeiros meses da Alice, né? Uhum. E não vir para o culto, dá aquela sensação de, poxa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Porque ela cresceu nesse Sim. ambiente.
Ah, mas é só uma questão de hábito, só uma questão de costume. Também é uma questão de hábito, uma questão de costume, por exemplo. E não é por isso que é ruim. Nós temos hábitos que são saudáveis Sim, e hábitos que não são saudáveis. exato. Por exemplo, correr, a gente você passou a adquirir esse hábito de correr, Aham. né? É um hábito saudável, Saudável, sim. né? Ah, dormir, ter hora para dormir, ter hora para acordar, é um hábito saudável. Sim. Ir para o culto no domingo de manhã é um hábito saudável. Mas aí tem um ponto interessante a respeito da questão do hábito, né? Por muitas das vezes eu escutei, né, em um podcast também, até, como se diz, faz parte do campo de estudos, né? Da Sim. psicologia e tudo, a questão do hábito. Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso por natureza, né? Se a gente não estimula o nosso cérebro a fazer aquilo que ele não quer fazer, o hábito não se cria. Verdade. Então, muitas das vezes que não, né, a gente está conversando aqui, se levantou o ponto de, por exemplo, poderia estar em casa, poderia estar em outro lugar, me ocupando com outras coisas. Mas nós entendemos hoje, como cristãos, né, a questão de ser fundamental nós estarmos aqui reunidos no domingo, né, mais domingo. especificamente para nós estarmos celebrando juntos. Né? Então, é um hábito que se criou. Né? Você fazer uma escolha, né, abrir mão de estar em outros lugares fazendo outras coisas para estar aqui. Até que chega um ponto em que é criado o hábito, né? Exatamente. Nós ensinamos o nosso cérebro a ver prazer naquilo, entende? Então eu acredito que o hábito ele se cria, né? Por mais que é chato, eu não gosto, queria estar fazendo outra coisa. Quando você passa a fazer, você ensina o seu cérebro, você começa a ter prazer naquilo e torna-se indispensável. Eu acredito que o ponto é esse. Eu pensei em hábito exatamente falando daquilo que a gente faz com os nossos filhos. Também. Porque eles vêm, talvez sem ter, certamente sem entender. Porque eu tenho que ir no domingo. Exatamente. É fundamental Sim. ir para o culto, é relevante. Né? Esse nível de compreensão eles vão adquirir ao longo da vida. Ao longo da vida, ao longo da jornada. Mas o hábito... Sim, já vai se criando desde hábito sempre. saudável já vai criando. Sim. É um exemplo da Jéssica. Né? E hoje com a Alice, né, minha netinha, já vai se criando o hábito. Claro que vai chegar o momento que ela vai precisar fazer a avaliação. Por que eu estou fazendo isso? Só porque meus pais fizeram? Só porque meu avô faz? Isso. E aí ela vai aprender o fundamento, vai aprender a relevância e o hábito já está criado. Com certeza. Mas eu trago isso para mostrar quão importante é o culto dominical para as nossas famílias. Sim. Qual é o malefício, ou quais são os malefícios que você visualiza? Agora vamos pensar no contrário, né? No contrário. A gente falou da importância do culto para a igreja, importância do culto para a família, importância do culto para a vida cristã. E se a gente tirar o culto do domingo? No sentido da escolha, né? Não, eu escolho não preciso mais ir para o culto no domingo. A gente tem um grupo hoje na sociedade chamado Desigrejados, né? Escolhem, por exemplo, não ir para o templo. Ficar no YouTube, né? Muda lá o culto. Esse culto aqui não tá legal, não gostei. Vai lá e muda, bota em outro culto. Quais são os malefícios que você visualiza isso? A nível de igreja, como corpo, como agência do reino na sociedade, como família, né? O malefício disso para uma família e para a própria vida cristã mesmo, individualmente. Olha, eu acredito que para a igreja, pastor, mais é questão do relacionamento, né? É aquela, como eu posso dizer, talvez aquela sensação de pertencimento, mas não pertencer a lugar nenhum. Eu falo isso por causa do seguinte, tudo bem, você pode escolher ficar em casa, assistir o culto de forma online. Talvez não está satisfeito com o que você está assistindo, pega o controle remoto e muda para outro canal de outra igreja que tem outro culto, enfim. Então, no momento em que você está assistindo, você tem aquela sensação de pertencimento. Poxa, eu faço parte daquilo, né? Estou acompanhando os cultos da igreja A, B, C. Mas, ao mesmo tempo, você não faz parte daquilo. Você não está vivendo aquilo de fato. Você simplesmente está assistindo algo, né? Eu acredito que para a vida da igreja isso seja um péssimo, né? Um péssimo benefício. Né? Eu ia falar malefício, também é um malefício. Mas não é bom, eu não enxergo isso com bons olhos. Né? Essa questão do relacionamento, pastoreio mútuo, aquilo que a gente já aprendeu, vida na vida, isso não vai existir se você não estiver congregando aqui fisicamente. Exatamente. Né? Isso é um grande malefício. Pessoalmente, é a questão do esfriamento espiritual, né? De você não estar sendo fortalecido, né? De você, nesse pastoreio mútuo que só presencialmente ocorre, você não ter a oportunidade de compartilhar aquilo que tem te afligido, tem te preocupado. Você procurar um irmão para orar por você, você compartilhar um motivo de oração, de gratidão, que seja com alguém.
né? As únicas pessoas que vão saber vão ser as paredes do seu quarto, É. né? E talvez, o máximo ali, os seus familiares próximos que estão convivendo com você, né? Mas nós servimos um Deus, somos filhos de um mesmo Deus, né? Então nós temos muitos irmãos, Uhum. né? Então por que reduzir esses muitos irmãos em apenas 3, 4 familiares, né? Então pessoalmente eu enxergo dessa forma. E por último, eu sempre Pra esqueço, família. para a família. Para a família também é importante justamente para esse pastoreio mútuo também, não só pertencer a mim, mas também para todos dentro da minha casa. Uhum. Isso pode acontecer com a minha esposa, com os meus filhos, gerar novas amizades, né? Uhum. Gerar novas conexões com pessoas, né? Se se relacionar, né? Eu acredito que o ser humano precisa disso. Sim, Nosso Deus ele é um Deus que se relaciona, exatamente. né? Então por que nós não devemos nos relacionar também, né? Sim, Então eu acredito que para a família também tem essa importância, né? sem De dúvida. nós estarmos aqui para nós vivermos essa vida na vida, Uhum. vamos dizer assim. Você lembrou bem, né? A gente trabalhou alguns semestres atrás aí na nossa escola bíblica, os princípios de uma igreja saudável. Isso. E aí, um desses princípios, você lembrou bem, que é o pastoreio mútuo. Uhum. Então, quer dizer, quando eu não participo do culto dominical, eu diminuo a possibilidade de participar da vida de alguém É, e de ter pessoas participando da minha participando vida. da minha vida, exatamente. Né? É claro que no domingo, ali no templo, uma cadeira atrás da outra, Uhum. 1h30, a gente sabe que a gente não vai necessariamente. Tem gente que consegue entrar, sair sem nem percebido, Sim, falar com sim. ninguém. A gente sabe que o pastoreio mútuo em si, ele precisa de mais intimidade, tempo, mais exato. tempo, tudo. A gente teve o podcast falando exatamente sobre isso, os pequenos grupos, Uhum. esse lugar onde a gente promove esse pastoreio Sim. mútuo de maneira mais Intencional, intimista, mais intencional e tudo mais. O culto dominical, ele abre portas. Já é uma porta de Ele abre acesso. portas. Exatamente. Até para pessoas que são de fora da igreja. Exato. Muitas vezes o culto é a porta de entrada. A porta de entrada, Né? exatamente. Mas tem alguns outros pilares que eu lembro. Você estava falando, eu estava lembrando aqui. Uhum. Por exemplo, a questão dos conflitos. E isso é muito interessante, mano. Você vai lembrar de alguns episódios certamente aí. A gente, na verdade, não gosta de conflito. Né? Você falou da questão lá atrás do como nosso cérebro é preguiçoso, né, e tal. A gente precisa muitas vezes dar uma forçada ali em termos de prática para que ele possa criar o hábitos. hábito, Né? E a gente não gosta de conflito. O que a gente puder fazer para evitar conflito, a gente sim. faz. Né? É claro que a gente não pode ser. A Bíblia até nos orienta a não sermos pessoas conflituosas, pessoas que causam conflito. Mas querer viver num mundo onde você não tem conflito É se praticamente isolar. impossível, exatamente. É se isolar. E aí, olha o malefício de não vir para o culto. Eu não venho para o culto, então não tenho conflito. Uhum. A pessoa não olhou para minha roupa, não me olhou de cara feia. A música não estava contente. Eu fiquei na minha casa, ninguém percebeu, ninguém falou nada, eu não tenho conflito. Uhum. Se eu não tenho conflito, isso, e aí preste bem atenção, né, você que está ouvindo, se você foge dos conflitos, você não amadurece. Exatamente. Não é verdade? É. Não amadurece. E eu acho que a questão do amadurecimento também tem muito a ver com a questão pessoal. Porque se a pessoa ela foge dos conflitos porque ela não quer estar em comunidade, ela gera um conflito para si própria. Perfeito. Não concorda? É verdade. Ela vai entrar num dilema consigo mesma. Verdade. Poxa, ninguém gosta de mim. Eu vou lá, eu não sou bem. Ela foge eu do não sou bem conflito quisto, não sou bem-vindo. e constrói conflitos. E constrói conflitos, exatamente. Ou seja, não tem como fugir. Né? Por isso que o pilar é conflitos saudáveis. Conflitos Eu saudáveis. lembro que quando a gente foi estudar sobre isso, ficou um negócio de conflito. Como é que conflito pode ser saudável? Você está exatamente mostrando para a gente da importância de perceber que existem conflitos que não são saudáveis e conflitos que são saudáveis. Vir para o culto dominicalmente, sair da minha casa, né, no domingo pela manhã, primeira atividade que faço com a minha família é estar em comunidade para o culto, me abrir para o conflito. Exato. Saudável. Ensinar meus filhos, por exemplo, eu tiro meus filhos da bolha. Isso. Não é verdade? Eles vão vir para o culto e vão ter que... por que eu não posso ficar andando? Por que eu não posso ficar gritando? Não pode porque você não está sozinho no mundo, meu filho. Exatamente. E não é só uma questão do templo, né? É uma questão, um princípio que ele vai levar para a vida inteira. Para a vida inteira. Isso. Princípios e valores a gente ensina dentro de casa e o ambiente externo é onde você consolida eles. Perfeito. Entende? Onde você consolida eles. Deixar de vir para o culto também prejudicial para esse processo de discipulado da família. Exatamente. Não é verdade?
Então, assim, é fundamental realmente que a gente volte a ter o culto. Eu digo volte porque me parece que a pandemia Esfriou, gerou né? essa ilusão. Distanciamento. E Né? gerou essa ilusão de que eu posso viver sem estar no culto. Há vida sem estar no culto dominical. E não há. A grande verdade que a gente tem percebido, a nossa igreja hoje vive uma sazonalidade muito grande, e isso em relação a culto dominical. Nos preocupa, né? Além de preocupa por quê? Porque a gente percebe o reflexo negativo disso nos relacionamentos. Exato. O reflexo negativo na espiritualidade, na frutificação. Também nos assuntos cotidianos da igreja, né? Nas questões cotidianas da igreja. Cotidianas da igreja, questões de assembleia, né? Nós temos o estatuto aprovado que rege vários quesitos também. Isso também atrapalha e dificulta essas tomadas de decisão. Então, assim, não estar vindo para o culto tem sido prejudicial para a nossa igreja. E quantas igrejas a gente não tem ouvido falar aí? A período de pandemia, algumas fecharam. Sim. Igrejas, muitos colegas pastores falam da pandemia assim muito negativamente, de que muita gente não voltou para a comunhão, e é uma ilusão, porque a quebra da comunhão, a quebra do crescimento pessoal, né, que a gente comentou aqui, de que o culto proporciona esse crescimento pessoal, da reflexão, dos relacionamentos, né, a fragilização da família, né, que o não vir ao culto com a minha família proporciona, quer dizer, tudo isso, esses malefícios, a gente não tem como não. Por isso separamos um episódio inteiro, né, da nossa Semana Engajar, para falar da importância do culto dominical, porque essa é uma das áreas de engajamento, meus irmãos, que a gente tem percebido a necessidade de avançarmos, né, como igreja, como família, como cristãos, como membros da PIB, de avançarmos para nos tornarmos membros mais participantes, mais assíduos, voltarmos a ter o culto dominical como prioridade das nossas famílias, como prioridade das nossas vidas, e não como opção. Não é opcional o culto dominical. Ele é um princípio da vida cristã. A gente, ao longo do ano, vai estar desenvolvendo uma série de mensagens. E eu me lembro de alguns textos bíblicos aqui, talvez o Ivan até se lembre de alguns também. O autor de Hebreus vai dizer aos cristãos, naquela época de muitos conflitos internos dentro da igreja, mas também de conflitos externos que atacavam a igreja por causa da perseguição dos judeus, a perseguição romana, né? O autor de Hebreus vai dizer para os crentes daquela época, vai dizer assim, olha, nós entendemos os conflitos, olha, nós entendemos, realmente faz todo sentido vocês não estarem congregando, a gente entende, estamos aqui orando por vocês. A palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus para os cristãos naquele momento de conflito externo, de conflitos internos era, não deixem de congregar como é o costume de alguns. Essa palavra bíblica, não deixar de congregar. E o livro de Atos inteiro, várias referências bíblicas onde os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para o partir do pão, para as orações, né? Para o culto. Então, assim, não é uma coisa do nosso tempo, não é uma coisa pós-pandemia, não é uma coisa que o pastor André e a igreja quer fazer você vivenciar. É algo que, na verdade, nós estamos resgatando de volta ao princípio de que o culto dominical ele é fundamental, ele é essencial e nós precisamos priorizar o domingo para estarmos como igreja reunidos em culto. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores do culto dominical. O Ivan tem muita coisa para compartilhar com a gente, ele vivencia hoje muito mais esses bastidores, então fica com a gente aí. No próximo bloco, vamos falar sobre os bastidores do culto da PIB. Bora.
Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Agora o nosso segundo bloco deste que é o nosso terceiro podcast da Semana Engajar 2025. Estou aqui com o Ivan, nosso líder da área de culto, e nós vamos revelar os segredos dos bastidores do culto da PIB. Ivan, agora é a hora. O que acontece? Como é que acontece aí os preparativos para a gente poder estar tanto no domingo pela manhã, no culto da família, às 9 horas, quanto na celebração à noite, no domingo às 19? Que a grande maioria dos irmãos, né, só chega, tá tudo prontinho, tá tudo acontecendo, e é isso mesmo. Você chega ali 8 horas da manhã no domingo, chega às 5 horas da tarde no domingo e prepara tudo e acontece. É isso? Não, não é bem assim não. O bicho pega, né? O bicho pega. É papel voando, é WhatsApp 24 horas ali. Não, mas brincadeiras à parte. É um planejamento que a gente tem ao longo da semana, né? A gente vai conversando. O pastor, né, tem o costume de mandar para a gente ali um planejamento daquilo que vai ser abordado ao longo do mês, né? E dali a gente já começa os preparativos, né? Então, pensa em questão de repertório, pensa na questão de ordem de culto, momentos que vão acontecer, né, durante o culto, durante a semana. Isso sempre tem algo diferente que vai acontecendo, que a gente precisa fazer esses ajustes, esses alinhamentos, né? Aí também tem bastante coisa relacionada à questão da sonoplastia, ajustes na sonoplastia, escalas, cumprimento de escalas, ensaio, repertório, gente para poder estar, né, para trabalhar nesses dias, né? Então, é muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Que quando chega no domingo, a gente só concretiza tudo aquilo que a gente brifou e conversou ao longo da semana, né? Acho que a grande maioria dos irmãos não sabem, mas a gente tem já adotado, acho que desde que eu cheguei, né? Um planejamento. A gente fazia um planejamento mensal para os cultos. Estamos aperfeiçoando, né? Eu tenho como meta, até para ajudar as equipes e os diferentes ministérios da área de culto, entregar aí com a máxima antecedência possível para eles esse planejamento dos cultos. Então, hoje, né, estamos aí na primeira para a segunda semana do mês de fevereiro. O Ivan já tem o planejamento, não só de todo o mês de fevereiro, mas eu tenho um compromisso de até agora, meados aí de fevereiro, entregar para ele todo o planejamento das mensagens do mês de março. Porque com isso, aí o Ivan consegue, baseado na mensagem que vai ter no domingo, texto básico, o que é a mensagem, qual é o objetivo da mensagem, aí preparar o repertório, né, das canções que vão ser ensaiadas pelas equipes. Então, às vezes tem música nova, né, Ivan? Isso, às vezes o pastor nova. pede umas músicas também assim, meio que, né? Tem hinos, Sim, tá? sim. Que às vezes a turma mais nova às vezes não conhece, aí tem que aprender e tal. Então tem toda essa conexão entre o ministério pastoral, temas das mensagens, os textos, com especialmente o Ministério de Música, que vai desenvolver um repertório, os ensaios, até desembocar ali no dia propriamente dito, no domingo, né, no culto da manhã e no culto da noite. É isso aí. Esse ano, a gente conseguiu inovar, algo que já era um desejo nosso, esse ano conseguiu inovar, que foi fazer o calendário de pregações. Então, até dezembro, o calendário de pregações está pronto. A gente já sabe, junto com o Ministério, não apenas o Ministério Pastoral, mas o Ministério, a área de culto, com os Ministérios de Música, já sabem quais são as temáticas que nós vamos estar abordando, tanto nos domingos pela manhã, quanto nos domingos à noite. Isso aí é fruto de toda uma reflexão, uma busca em Deus e uma reflexão que preciso fazer, baseado em tudo que a gente já vivenciou até aqui, olhando e dizendo, bom, Deus tem nos direcionado para trabalhar esses temas que a igreja está precisando. E aí isso vai desenvolvendo o calendário de pregações. Baseado no calendário de pregações, a gente desenvolve o calendário, o programa do culto. Baseado no programa do culto, aí o Ivan trabalha com o pessoal da música, os repertórios. Então, essa é um pouquinho também do que a gente vivencia nos bastidores do Ministério Pastoral, junto com a área de culto da igreja. Ivan, tem também você falou das escalas, né? A gente tem escala
para as equipes de música, Música, escala para a equipe recepção, de recepção, sonoplastia. sonoplastia, né? Como que funciona essas escalas? Tanto aquilo que é o ideal, que a gente busca, quanto o que acaba acontecendo, às vezes, sai um pouquinho do ideal e o real. Com relação a como acontece, a gente se baseia muito na questão da disponibilidade, né? Não é algo assim imposto, mas a gente tenta ser o mais político possível, vamos dizer assim, para poder atender sempre a agenda das pessoas que fazem parte dos ministérios e das equipes, né? Então, eu comecei a adotar esse padrão de utilizar a enquete do WhatsApp para poder já definir as datas, que a gente já sabe quais são os domingos, né? Que vão ter os cultos. A partir das datas, eu lanço essa enquete no grupo, né? Aí seria, falando mais especificamente da música, né? Que hoje eu também estou líder, né? Junto com a Juscelene, minha esposa. Então eu lanço a enquete, já coloco os dias, né? Tanto de manhã e de noite, vejo a disponibilidade de cada um, baseado nas respostas de cada um, eu já venho e já monto a escala. A forma como eu gostaria que acontecesse seria mais voltada àquela questão da pessoa já saber que ela já tem o compromisso dos domingos estar aqui, né? Acredito que uma grande dificuldade que a gente tem, isso eu tenho vivenciado já há muitos anos, é associar a questão de não estar na escala com folga. Né? A pessoa ela não está escalada para trabalhar naquele dia, mas voltando à questão de estar presente nos cultos, também não isenta ela de vir e participar do culto, né? Prestar o culto, estar aqui juntamente com a gente, né? Para poder celebrar, enfim. Eu acredito que ainda tenha um pouco dessa, vamos dizer assim, comparação, vamos dizer, né? Eu não estou escalado, não preciso estar no culto. Né? Isso é um grande desafio, para mim como líder, como coordenador da área, a gente tirar um pouco dessa, né, assimilação, né? Gerar a questão do compromisso e também fazer as pessoas entenderem que o fato de não estar escalado não isenta ela de estar presente no culto. Né? Esse é um grande desafio que a gente tem tido. E assim funciona para as demais equipes, né? Tanto de sonoplastia, recepção. Hoje a única equipe que não trabalha com escala é o de canto coral. A partir desse ano de 2024, né, a gente está com a ideia de tornar a equipe de canto coral mais ativa. 2025, perdão. Tornar a equipe do canto coral mais ativa, né? Até o ano de 2024 foram apenas 2 participações no ano, bem específicas, né? Uma voltada para Páscoa e a outra apresentação foi agora em dezembro, né? Para o culto de Natal. Então, para esse ano de 2025 é incluir, né? A equipe de canto coral mais nos cultos de domingo, para manter aí o trabalho mais ativo aí com esse ministério. Legal. Vai aqui a minha palavra pastoral, primeiro no o aspecto que o Ivan trouxe, né? Que é uma preocupação nossa e uma das razões da Semana Engajar 2025 ser mais ampla. Essa preocupação de trazer essa cultura não redimida do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho. Né? Eu só vou quando estou escalado. Quando eu não estou escalado, eu não preciso ir para o culto. A gente entende, voltando àquela primeira parte, no nosso primeiro bloco, né? A importância da relevância e como o culto ele é fundamental. Ele não depende de eu estar escalado, eu não preciso estar escalado para ir para o culto. Isso. Eu vou para o culto porque o culto é fundamental para a minha vida. Eu vou para o culto porque ele é fundamental para a minha família, é fundamental que eu esteja para abençoar a minha igreja. Então eu vou para o culto. E aí, naturalmente, um desses domingos eu vou servir. Sim. Em algum ministério, Ministério da Música, na sonoplastia, na recepção, eu vou servir. Mas é porque eu já estou indo. E não, eu só vou porque eu estou escalado. Então essa é uma preocupação muito grande. E por isso a Semana Engajar 2025, como você tem acompanhado aí, o nosso primeiro episódio falamos do engajamento nos ministérios. No nosso segundo episódio, falamos sobre o engajamento nos pequenos grupos. Hoje estamos falando do engajamento no culto dominical, né? E a gente ainda vai ter mais 2 episódios aí falando sobre o engajamento na escola bíblica e o engajamento na fidelidade, o engajamento na participação, na contribuição do sustento da igreja. E isso, esses 5 níveis de engajamento, que inclui o engajamento no culto dominical, ele vai elevar a nossa saúde
relacional, nossa saúde como igreja. Uma igreja saudável é uma igreja onde essa comunidade é uma comunidade que vive engajada no ministério, engajada nos pequenos grupos, engajada no culto dominical, engajada na escola bíblica, engajada na fidelidade e no sustento da própria igreja. Então, assim, é muito importante que você que está acompanhando a gente, você faça essa reflexão sobre a sua vida cristã, sobre a sua família e sobre a sua igreja. Né? Não à toa, nós estamos fazendo todo esse investimento para que você tenha ampliado a sua percepção da necessidade de um engajamento pleno, tá? Para a sua vida cristã, para a sua família e, consequentemente, para a sua igreja. Então está revelado um pouquinho dos bastidores do culto da PIB, né? No próximo bloco, a gente vai compartilhar com você um pouquinho sobre a importância, mais do que a importância, né? O impacto que o culto tem produzido na vida, nas nossas vidas e na vida de alguns dos nossos irmãos. A gente volta daqui a pouco. Maravilha. Está entrando agora no nosso terceiro e último bloco. A ideia aqui é que a gente compartilhe com você um pouquinho do que tem sido a vivência, né? Em especial os testemunhos ou as lembranças que a gente consegue ter aqui do impacto desse culto planejado, pensado, orado, né? E ao mesmo tempo esse culto que é fundamental, né? Que tem todo esse peso de ser fundamental para a vida cristã, fundamental para a família cristã, fundamental para a igreja cristã. Tá? Então, esse somatório tem produzido experiências e a gente tem buscado que essa experiência seja repetida em várias, em todo domingo e em várias vidas, em várias pessoas, né? Tem algo pessoal, por exemplo, essa questão que você comentou, né, de eu lembro que teve um período em que você e Juscelene estavam praticamente todos os domingos, né? E aí teve um momento, não sei se foi o ano passado, a partir do ano passado, que você conseguiu já não precisar estar todo domingo empenhado. Sim. Isso tem alguma lembrança, alguma memória positiva de estar ali embaixo? No sentido, não estou servindo, mas eu estou no culto. Sim, tem. Tem algo pessoal assim que você lembra? Que foi bom estar você, a Juscelene e a Gabi, né? A Gabi agora tá no culto, né? Tem algo assim que pra você foi... Pra mim, o que marcou mais, assim, o que me recorda, que é mais fresco também, é a penúltima conferência de aniversário que a gente teve. Que a gente trouxe o Paulo Rogério pra cá, né? Sim. Ali foi, assim, uma oportunidade que eu, de fato, prestei meu culto mesmo pra Deus. Legal, entendeu? Legal. Sem me preocupar em pensar em repertório, sem me preocupar em ensaiar, aprender música, regular som. A única preocupação que eu tive, de fato, né, foi estar todo mundo ciente do que o culto ia acontecer, quem ia fazer o quê, quem ia estar responsável pelo quê. Mas quando já estava tudo alinhado, foi só chegar, sentar e cultuar. Foi isso. Legal. É a primeira coisa assim que eu me recordo. Até então vem todas as preocupações, né? E enquanto você está ali, escalado, você está servindo, você está muito preocupado em que tudo ocorra dentro do planejado, né? Então você precisa olhar para a recepção e ver que as pessoas estão lá, que os visitantes, as pessoas estão chegando, estão sendo bem recepcionadas, que a quantidade de cadeiras no templo é suficiente, que a disposição das cadeiras dentro do templo está adequado, que o volume do som está adequado, se a transmissão está acontecendo, se a letra que está vindo na projeção está correta. Aí chega no momento da música, se está no andamento, se está tudo afinado, se o que a gente ensaiou e preparou antes está acontecendo do jeito que a gente ensaiou. Então, e tem a questão do tempo, a gente se preocupa também com isso, até a questão do tempo, né? Em começar no horário, tentar terminar no horário, né? Então, a partir do momento em que você se desvencilha um pouco disso, que você senta simplesmente ali para cultuar,
Foi nesse domingo, mais especificamente, né, que aconteceu, Uhum. que foi o fechamento da conferência de aniversário, em que eu, de fato, prestei atenção no começo ao fim no culto, sem me preocupar com esses detalhes, Uhum. entende? Então, assim, desde o momento da recepção, que a gente trouxe o pessoal de lá da PIB de Vila Maria, né? Sim. A gente recepcionou eles, acompanhei a passagem de som deles, ver o pessoal lá se dedicando para aquilo, ou escutar as letras das músicas, parar e meditar naquilo que você está cantando, naquilo que o pessoal está cantando junto, ouvir a igreja cantar. Nossa, isso tudo foi assim, foi marcante para mim. Uhum. Eu falei, poxa, né? Eu consegui juntar tudo, entendi tudo, juntou com a mensagem do pastor, né, também. Eu falei, caraca, que sensação boa. Fazia tempo que eu não sentia isso, né? Legal. Foi assim o balanço que eu tirei depois que terminou a conferência. Legal. É a experiência que eu tenho. Legal. Essa tem sido a nossa busca, né? Que Uhum. cada domingo a gente consiga proporcionar isso aos membros da igreja, Sim, aos visitantes, sim. a quem assiste o nosso culto, proporcionar essa experiência que você teve Exato. naquele domingo, naquela Naquela conferência. conferência. A nossa busca tem sido fazer com que todo domingo isso aconteça na vida De alguém. de De alguém, ou de alguém. preferência da maioria, Com né? certeza. Pelo O menos da objetivo maioria, né? maior é esse. Da maioria daqueles que estão participando e assistindo os nossos cultos. É. Legal, legal. Você lembra de mais algum outra experiência assim fora? Fora, não aqui É, na PIB? O senhor quer dizer? Ou. não, digo, na verdade, assim, de fora do ministério, gente de fora do ministério que de repente compartilhou um feedback bacana Sim, sobre o sim, culto. sim, sim, tem. Então, quem que você lembra aí que de fora do ministério que vivenciou um culto nosso e trouxe um feedback bacana? Me recordo de duas situações, mais especificamente quando a gente trata da questão do culto cívico, né? Verdade. Culto cívico, desde que o pastor André ele chegou aqui para a PIB, é um culto que a gente. Eu falo por mim, que eu tenho um pouco mais de 10 anos aqui na PIB, eu não me recordava de nós celebrarmos esse culto aqui, né? Aí Uhum. assim que o senhor chegou, a gente colocou, né, essa data mais especificamente no calendário da igreja, né? A gente começou a Verdade. celebrar e tudo. Também recordo da primeira, mas mais especificamente, se eu não estou enganado, né, nós celebramos quatro desde 21, então, 21, 22, 22, 23, 23 e 24. 24. Isso Eu me aí. recordo das duas últimas também, foi do ano de 23 e essa última agora do ano de 24. Mais especificamente agora falando do ano passado, né? Uhum. Eu fiz contato com o pessoal da Orquestra? Assembleia de Deus, Da né? orquestra. Missão aqui de Uhum. Quixapava. Um abraço, Xandinho. Xandinho, fera demais. E também o regente de coral agora, Felipe. Uhum. Também, pessoal muito, muito assim, muito proativo, né? Em atender o chamado, receberam o convite da gente como não grado. Então a gente trouxe a orquestra para cá, né? Tive a oportunidade de trazer minha irmã e meu cunhado também, que Uhum. são de lá, né? E eles participaram do culto aqui e quando eles presenciaram, participaram do culto, né? Depois eu fui tirar um feedback com eles, perguntar, e aí, como é que foi? Gostou e tal? O que que você achou? Como é? Uhum. Só foi assim, só foram elogios, né? Dizendo que foi um culto diferente da qual o pessoal está acostumado a prestar. É um culto mais formal, Uhum. uma temática bem específica, mas é aquilo que a gente conversa, né? Que o senhor tem o costume de dizer, que quando a pessoa sai e ela entende tudo que é elaborado por trás dos bastidores que a gente falou, a pessoa ela consegue entender qual é o propósito. Uhum. Então ela falou: poxa, foi um culto bacana, desde a abertura, escolha de repertório, execução do hino nacional no meio do culto, aí junta com a pregação que foi trazida, que é bem objetiva com relação ao tema que é proposto, né? E depois o desfecho e tudo, eles falam: cara, que culto diferente, que experiência Uhum. boa. Né? Me dá Legal, vontade de voltar de novo para a gente prestar um culto parecido com esse. legal. Né? E também 2023 foi algo assim também que me marcou bastante por causa da banda do Exército, Uhum. né? Foram raras as vezes que eu tive a oportunidade de ouvir a banda tocar, né? No primeiro eles já estiveram aqui com a gente em 21, né? Sim. 22 também me recordo foram eles que estiveram aqui. Mas na terceira foi onde eu tive mais oportunidade de conversar diretamente com o maestro, né? Com o regente também da banda de lá do Exército. E nessa troca de informações a gente vê que se gera um laço de amizade, né? Uhum. E que fica aquela expectativa, se precisarem da gente no que vem, conta com a gente. Uhum. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal, poxa, o pessoal do Exército, a gente nunca imaginava, né? A gente ia estreitar uma relação, estreitar um laço. Sim.
Depois a gente mantém um contato, chama no WhatsApp, pô, meu irmão, tudo bem? Como tá? Cara, é um prazer estar com vocês. Cara, vai ser muito bom. E ver também essa questão, né, da proatividade. Sempre que a gente convida, o pessoal vem sempre com bom grado, sempre tece elogios com relação à forma como a gente trata, a forma como o culto é proposto, na dinâmica. E é sempre assim, né? Todo ano eu sempre tento ter uma ideia diferente da gente inovar, não fazer sempre a mesma coisa para não cair naquela questão da monotonia, mas com esse objetivo, né, de ser algo que marque. Eu acredito que o culto ele precisa ter essa intenção, Sim. ter essa intencionalidade, né, não apenas na questão do sentimento, ficou uma memória legal, porque aquilo me emocionou, enfim, não é isso. O objetivo principal do culto é sempre a gente prestar culto para Deus. É algo que, no nome de Deus, precisa ser exaltado, mas a forma como fazer precisa culminar e gerar na pessoa aquela memória. Falei, poxa, aquela palavra, ou então aquela canção, não, aquela participação, aquilo gravou, aquele culto ficou na minha memória. Né? Então, da minha irmã, do meu cunhado, minha mesmo, até de alguns irmãos da igreja que eu tive a oportunidade de comentar depois e conversar, todos sempre falaram, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Legal, legal. Sabe, você estava falando aí, eu lembrei de algo que podia até fazer parte do segundo bloco, mas eu vou entrar na parte como se testemunho fosse mesmo aqui, porque assim, no nosso segundo bloco a gente falou sobre os bastidores. Sim. E eu me lembrei de algo muito importante, foi uma diretriz que trouxe para a nossa área de culto, e eu usei para tentar me fazer ser entendido. Sim. Com essa diretriz, eu usei a expressão: o culto tem que ter um único cheiro, um único perfume. E eu usei o exemplo do abacaxi. O abacaxi, né? Ficou. O culto tem que ser, por exemplo, se o pastor vai pregar sobre o abacaxi, então o culto tem que ter cheiro de abacaxi. Então, desde a recepção, né, eu brinquei isso na época lá e falei isso para a liderança e tal, para explicar sobre esse preparo e esse entendimento da mensagem do culto. Não é apenas a mensagem do pastor, precisa ser a mensagem do culto. O que Deus falou comigo naquele culto? E aí a mensagem bíblica, naturalmente que ela tem uma centralidade, o púlpito tem uma centralidade, mas ela não é única no culto, né? Isso. A gente viu que nós temos várias partes no culto. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe, por exemplo, se a mensagem for abacaxi. Então, lá na recepção, eu fico imaginando, né? O pessoal da recepção já vestido de abacaxi. Isso. Né? E aí recepciona as pessoas de abacaxi, né? Bem-vindo, já causando um impacto na vida de quem está chegando no templo. Esse abacaxi, como assim? E aí, ao entrar no templo, eles vão sentir o cheiro de abacaxi. Então, perfumou o templo de abacaxi. Né? O culto, as músicas vão ser... todas vão falar de abacaxi, então a gente vai cantar abacaxi. Né? As orações vão trazer algo sobre abacaxi. A leitura bíblica vai ser sobre abacaxi. A mensagem bíblica vai ser sobre abacaxi. E, naturalmente, que lá atrás, né? Ali nos comes e bebes, ali no momento de comunhão pós-culto, o que vai ser servido? Abacaxi. E essa ideia é a ideia realmente que tem permeado os bastidores, tem permeado o nosso culto, nesse entendimento de que o que Deus tem falado na vida da igreja, o que Deus falou na minha vida, o que Deus falou para minha família, as pessoas saírem. E detalhe, hein? O culto infantil, aquele momento em que as crianças saem, né? Eles participam conosco durante uma parte do culto, para que possam já ir desenvolvendo uma cultura do culto comunitário e tudo. Depois eles saem. A gente faz um momento ali onde dedicação de dízimos e ofertas, junto com a oração pelas crianças, eles vão para o terceiro piso, que é onde tem o espaço infantil. Ali eles também realizam o culto, e também neste culto seria abacaxi também. Então lá também vai ser servido abacaxi, vai cantar... De maneira que quando os pais e os filhos estiverem reunidos à mesa, em casa, pós-culto, e até durante a semana, sobre o que nós vamos conversar? Exatamente, abacaxi. Sobre o abacaxi, que foi aquilo que Deus falou com a gente. É isso aí. E aí eu lembrei disso, Ivan, porque pensando em testemunhos, eu me lembro de um casal que passou por nossa igreja, muito queridos nossos. Um abraço aí para o Felipe e para a Iris. Sim. Né? Estão emprestados lá para Juiz de Fora. Né? Em algum momento aí da caminhada deles, a nossa oração é que eles retornem aqui para a nossa convivência, nossa comunidade. São muito queridos. E eu me lembro dos pequenininhos deles, né? Perguntando em casa
pai, quando que vai acontecer aquele culto do O abacaxi? abacaxi, é Que o verdade. pastor André falou, Eu que eles recordo. estavam na reunião da liderança. E eles incutiram, entenderam isso e Entendeu? perguntaram para o pai, quando é que vai acontecer? Já aconteceu esse culto do abacaxi, né? E isso marcou porque eles mesmo ali brincando ao redor durante o retiro da liderança, quando a gente compartilhou isso, eles entenderam essa ideia, né? E a gente tem buscado esse ideal, né, para toda a área de culto nossa, realmente desde a recepção, sonoplastia, música, canto coral, né? Nós temos também uma participação da área de comunicação da nossa Sim. igreja, né, com a projeção e a transmissão que acontecem também nesse momento de culto. Então, assim, nós temos a área de comunhão Sim. também contribui, porque nós temos ali o pós-culto na nossa área de convivência, que é coordenada pela área de comunhão. Então, assim, tudo isso para que cada um de nós, cada uma das nossas famílias e nós como igreja possamos ter a experiência dominical, a experiência semanal, né, de ouvirmos a voz do Senhor juntos, sermos direcionados por Deus juntos. Não é cada um por si, Deus fala com todos e seja o que Ele quiser. Mas não, Deus está falando com o seu povo, Deus está conduzindo o seu povo e nós, como povo de Deus, estamos indo juntos na mesma direção. Isso acontece no culto e a partir do culto dominical. É importante também, pastor, queria fazer um comentário a respeito disso, é dizer que tudo aquilo que nós experimentamos, vamos dizer assim, né, com relação à dinâmica do culto, como o culto funciona, claro, fica muito nessa questão da conversa do Ministério Pastoral junto com a minha coordenação, né, do culto, mas não é algo engessado, não é algo em que nós definimos aqui e seja feita a nossa vontade e acabou, né? A gente quer ouvir o feedback da igreja, saber se aquilo que a gente tem planejado, conversado e colocado em prática tem agradado os irmãos, né? O objetivo é nós acertarmos mais do que errarmos, né? Então, o seu feedback é importante. Você me procurar depois, procurar até mesmo o pastor André, e falar, poxa, pastor, eu acredito que se a gente fizesse um ajuste aqui, se isso fosse feito de uma maneira, né, mais intencional ou diferente, isso agrega. São críticas construtivas que ajudam a gente também a prestar o nosso trabalho de uma forma mais excelente. Então, ouvir vocês também é importante. Até porque, Ivan, desculpa interromper, até porque a gente faz isso anualmente, a gente não fica mudando todo domingo. Sim, né? sim. Porque isso geraria talvez até uma banalização do culto. Exato. Né? Todo domingo uma salada de fruta diferente. É importante a gente pegar um padrão, experimentar, medir, sentir, né? E se, dependendo do sentimento, a gente vai fazer algum ajuste pontual. Isso enfim. tem acontecido anualmente. Exato, Eu costumo sugerir as mudanças ali para o aniversário da igreja, aproveitar o que é anual, né? O momento do aniversário da igreja. A gente faz essas avaliações e no aniversário a gente já implementa algumas mudanças e aí já utiliza, a partir daí, a sequência. E algumas mudanças acontecem exatamente fruto desse feedback. Eu me lembro que recentemente a gente recebeu um feedback sobre o momento em que os cânticos acontecem, né? Isso, sim. A gente vinha fazendo um padrão muito no começo do culto, depois a gente trouxe um pouquinho mais para perto da mensagem e a gente está fazendo esses ajustes. Isso é fruto do feedback de irmãos, né? Que estão vivendo isso, porque, como o Ivan colocou, não é uma coisa engessada. A gente tem buscado a direção de Deus e a gente sabe que Deus não fala só com a gente. Exato. Né? Deus fala com a sua igreja. Exato. Então, você pode usar aí os comentários. Isso. Né? Você pode mandar no zap do Ivan, no meu, no da igreja. Né? Temos o zap da igreja também à disposição. Mas olha, eu ouvi vocês, achei muito importante, muito interessante, mas quando eu vou no culto eu não vivo isso. Sim. Né? E de repente compartilhar com a gente. Exato. Como que a gente pode melhorar para a gente chegar nesse ideal. Né? Mas muito legal a sua observação, Ivan. É isso aí. E um ponto também para fechar esse assunto, eu acredito também que eu gostaria de comentar, é a questão a respeito da intencionalidade, né? Tudo é feito com a intenção de adorarmos a Deus. O objetivo principal é esse. Mas também é nós mantermos a questão da ordem da decência, né? Então, manter algo em que o entendimento seja aplicado desde o início até o final, né? Porque o nosso Deus não é o Deus de confusão, a gente sabe disso. Então, se tudo feito, né, de forma revelia, agora vamos fazer tal coisa, não, agora vamos ver a mensagem logo no início, depois no final a gente faz um momento de dízimos, aí a gente encerra fazendo uma leitura bíblica. Não fica muito sucinto,
né? Então, a questão da organização, eu sempre gosto de imaginar no exemplo do livro. Sempre que você pega um livro, o livro ele tem ali a sua parte introdutória, depois tem a questão do clímax, né? Que traz todo aquele entendimento, chega no auge, para depois trazer um breve, né, encerramento, para depois ele desfechar toda a história. Então tem uma sequência lógica, a mesma coisa o culto. Ele é pensado dessa forma, né? Desde o início, aquilo que acontece no meio, depois vem a mensagem e a gente encerra depois com um cântico para, como é que eu posso dizer, intensificar aquilo que foi. Consolidar. Exato, para consolidar aquilo que foi trazido, né, durante o período da mensagem, mas que desde o início até o desfecho, tudo ele combina para um significado apenas, né? Então tudo é pensado dessa forma, né? É feito de forma intencional justamente para trazer o entendimento. Legal, bom destaque. Vamos fechar então nosso terceiro episódio, nosso podcast Semana Engajada 2025, agora hoje, né, falando sobre o culto e a importância, a relevância do culto dominical. Uma palavra aí para os nossos irmãos, nossas irmãs que participam do culto, né, têm vindo. Que palavra que a gente pode deixar para eles, que palavra que você poderia deixar para eles, esses irmãos que têm vindo, mas, enfim, não são plenamente assíduos dominicalmente. Que palavra dá para eles? E que palavras também podemos trazer para aqueles que um dia já foram assíduos, hoje não são mais, ou de repente chegaram na vida cristã nesse momento aí, né, pós-pandemia, meio da pandemia, e de repente trouxeram essa cultura de não é tão necessário assim, não é tão importante, é legal, mas não é tão... Que palavra a gente pode trazer para esse povo? Então vamos lá. Eu gosto bastante da analogia da corrida que o senhor costuma usar, né? Então, acho que a minha fala e o meu recado para aqueles que já estão engajados, né, mas que ainda às vezes meio que dão uma titubeada, né? E continuar firme no propósito cara, olha para o alvo. Mantenha o joelho firme, né? Não vacila não, porque a coroa lá no final e a recompensa vão valer a pena todo o esforço. Acho que esse é o recado que eu deixaria para aqueles que já estão engajados. Para quem não está engajado, me vem Efésios 5,14 na cabeça, né? Desperta tu que dormes. É tempo da gente trabalhar, é tempo da gente colocar os nossos dons e os nossos talentos à disposição. Não só isso, né? A gente não sabe do dia de amanhã, né? Em 2022 aconteceu a pandemia, o templo fechou, de repente todo mundo afastado, longe. Hoje nós estamos aqui, né? Hoje a igreja está reunida, a gente pode se reunir, a gente pode abrir o templo, tá todo mundo junto. Amanhã a gente não sabe. Então não pense no amanhã, pense no hoje. Faça hoje, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É o recado que eu deixaria, né? Desperta, a hora é agora, a hora não é amanhã. Legal. Valeu, Ivan. Quero deixar minha palavra também aos irmãos. Todo esse estudo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos e que culminou agora no mês de novembro e dezembro, fruto do retiro da liderança, que gerou esse entendimento de que nós precisamos trabalhar com a igreja nessas 5 áreas de engajamento, e que nós estamos então implementando nessa Semana Engajada 2025. Todo esse estudo tem me levado, como pastor, a entender que é chegado a hora de intensificar e fortalecer a mensagem bíblica de Hebreus. Não deixemos de congregar, como é o hábito de alguns. Os irmãos vão me ouvir dizer isso muitas vezes. Nós precisamos retomar, esse é um princípio bíblico, que independente das circunstâncias, independente da época, independente do que estiver acontecendo, participar do culto dominical, estar com a sua igreja no primeiro dia da semana é bíblico. E porque é bíblico é mandamento. Então, irmãos, não é mais tempo de ficarmos na dúvida se eu devo ir ou não. Eu estou muito cansado do trabalho, eu estou sem tempo. Tudo isso a gente tem que colocar agora na caixinha da desculpa esfarrapada. Que a verdade é essa, né, Ivan? É desculpa esfarrapada. Porque quando a gente pensa nos nossos irmãos, nas nossas irmãs que vivem em um daqueles 50 países que Portas Abertas divulga anualmente, agora em janeiro nós tivemos mais uma divulgação
no mapa da perseguição mundial, 50 países que oferecem perseguição severa e há um outro nível lá de perseguição, não me lembro agora, mas que oferece esse nível de perseguição do cristão extrema e severa, bem lembrado. Esses irmãos, nestes lugares, fazem o sacrifício que for necessário para se encontrar com outros irmãos para celebrar ao seu Deus, ao nosso Deus, ao seu Senhor, que é o nosso Senhor. E nós, com o templo aberto, com a cultura ainda aberta, com toda a liberdade, nós ficarmos titubeando, duvidando. Será que é? Não é tão... Meus irmãos, como disse Ivan, e bem lembrado pelas Escrituras, desperta tu que dormes. Não é mais tempo de ficarmos na dúvida. É mandamento. Domingo de manhã, eu vou para o templo, eu vou celebrar ao Senhor, eu vou cultuar com a minha família pela manhã, e eu vou celebrar ao Senhor com a minha igreja à noite, para que nós possamos aquecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão, ouvir ao Senhor juntos e termos a direção do Senhor para as nossas vidas, pessoal, familiar e como igreja. Eu conto com você, conto com a sua família, nós contamos com você, para que estejamos engajados e cheguemos ao final de 2025 com todos os nossos irmãos, todas as nossas famílias participando assiduamente dos cultos dominicais. Exceções são tratadas como exceções. Temos irmãos que trabalham por escala e domingo sim, domingo não, estão trabalhando. Estes não têm desculpa esfarrapada, tem justificativa. Às vezes nós adoecemos, às vezes precisamos viajar com a família, tiramos férias uma vez, um mês, alguns podem tirar férias, né? Um mês no ano, e nesse período viajam com as suas famílias e tudo. Isso é perfeitamente compreensível. O que não pode é a gente, durante um mês, que nós temos 4 domingos, 8 cultos dominicais, nós irmos 1, 2 vezes nesses 8 cultos que temos. Isso não. Para isso, basta. Agora é hora de nos engajarmos para cultuarmos ao Senhor como família nos domingos pela manhã e celebrarmos ao nosso Deus como igreja à noite. Contamos com você. Contamos com vocês. Obrigado, Ivan. É isso, prazer foi meu. Por esse tempo juntos aqui. E Semana Engajar 2025. Essa é a sua igreja, a PIB de Caçapava, uma comunidade de seguidores de Jesus, uma comunidade de gente que cultua ao Senhor no primeiro dia da semana. Nos vemos amanhã em mais um episódio da nossa Semana Engajar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abraço.